Como começaram as trevas morais? O apóstolo Paulo predisse em 2 Tessalonicenses a grande apostasia. Ele viu, mesmo naquela época, já insinuando na igreja erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Cessando a perseguição, o cristianismo então entrou nas cortes e palácios dos reis. A igreja pôs de lado a humildade e a simplicidade de Cristo e seus apóstolos e, em troca, colocou a pompa e o orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Agora, o espírito pagão dominava a igreja. Suas doutrinas pagãs, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. Para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja começou a buscar o apoio dos grandes homens da terra. Havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. A doutrina da supremacia papal opôs-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. Então foi introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Eram realizados atos religiosos no domingo, porém, era considerado um dia de recreio. O sábado ainda era santificado nessa época. Constantino então promulgou um decreto em que o dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Em quase todos os concílios que aconteciam, o sábado era um pouco mais rebaixado e o domingo era cada vez mais exaltado. Satanás ele esforça-se especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como Criador, o quarto mandamento da lei de Deus. Começaram então os 1260 anos da opressão e perseguição papal. Isso estava predito nas profecias de Daniel, capítulo 7, 25, Apocalipse 13, de 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a aceitar as cerimônias e cultos papais. Quem não aceitasse poderia ou passar a vida nas masmorras, ou sofrer morte por tortura, ou fogueira, ou machadinha. O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados, o povo agora olhava para o Papa, para os sacerdotes e prelado, a quem delegava autoridade. O Evangelho foi perdido de vista. Multiplicaram-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado de exigências severas. Tinham que fazer longas peregrinações, penitência, adoração de relíquias, ereção de igrejas, relicários, altares e pagamento de grandes somas à igreja, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolerizando-se por ninharias ou apaziguando-se com donativos ou atos de penitência. No século XI, o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Declarou que a Igreja nunca tinha errado, jamais erraria. Mas as provas escriturísticas não acompanhavam essa afirmação, de que a Igreja não errava. Quão notável é o contraste entre o orgulho dos altivos pontífices e a mansidão e suavidade de Cristo. Então, erros graves foram introduzidos. Por exemplo, destaca-se a imortalidade natural do homem. Essa doutrina lançou o fundamento da invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disso também proveio a heresia do tormento eterno. Por meio da doutrina das indulgências, Roma então abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele
que não tinha onde reclinar a cabeça.